Olá, boa tarde. O meu nome é Josimara, sou assistente social do Núcleo Educacional de Formação e Inclusão, o NEF, que faz parte de um dos eixos do trabalho do CACIES. Hoje estarei tratando aqui com vocês e apresentando para vocês também qual é o papel da família, qual é o papel da escola nesse contexto, na perspectiva da educação inclusiva. Lembrando que a família e a escola são duas instituições distintas, mas ambas se complementam e devem ter o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento desse estudante, que é o desenvolvimento do seu filho. Para iniciarmos as nossas atividades no dia de hoje, estarei lembrando um pouquinho daquilo que vocês viram no módulo passado, no módulo anterior, onde a professora Lucineide apresentou para vocês os marcos históricos, grandes marcos de referência para a história da educação e até mesmo para a história da humanidade. Vou relembrar com vocês no que se refere à Constituição Federal de 1988. Podemos considerar esta Constituição um marco histórico para nós enquanto cidadão, porque foi a partir da Constituição de 1988 que os nossos direitos começaram a ser assegurados, providos, passamos a ser pessoas providas de direitos, né? E dentro de um dispositivo legal, enquanto cidadão de direito, inerente a qualquer religiosidade, aspectos físicos, então todos são considerados cidadãos, todos são seres de direitos legais dentro do nosso país. Nesta perspectiva, Maria Teresa Mantuan, que é uma das representatividades na nossa história também, que retrata muito bem a questão da inclusão social, do papel da escola, em alguns dos seus artigos e publicações, ela traz que a Constituição Federal é um marco revolucionário para o ser humano, que foi a partir da Constituição Federal que a educação, que os direitos sociais começaram a ser vistos, começaram a ser legitimados para nós enquanto cidadão. Também temos a Declaração Mundial de Educação para Todos, de 1990, e a Declaração de Salamanca, de 1994, que a partir dessas duas declarações também podemos considerar que iniciou-se e começou-se a influenciar na elaboração e na construção das políticas públicas, tanto no âmbito social quanto no âmbito da educação inclusiva. E aí temos, enquanto educadores, enquanto educação, a Lei de Diretrizes e Bases, né? Que ela vem aí no seu artigo 59 preconizar que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos um currículo flexível, métodos, metodologias, recursos pedagógicos, didáticos, paradidáticos, recursos acessíveis para a organização específica para atender o público-alvo da educação especial e todo o público dessa educação. Para tanto, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a partir daí, podemos considerar que realmente foi legitimado os direitos da criança e do adolescente, considerado assim pessoas, sujeitos de direito, sujeitos iguais a todos, sem distinção de raça, de cor, de etnia, de gênero, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, ele vem atender às exigências trazidas lá atrás pela Constituição Federal. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que as escolas, que as famílias, que essa criança, que esse adolescente começa a ter os seus direitos legalizados. Assim como a família, a escola e o Estado também começam a ter o seu papel, o seu dever, porque a família ela tem seus direitos, mas ela também tem o seu dever, assim como a escola. A escola ela tem os seus direitos, mas também ela tem o seu dever, e o Estado da mesma maneira, né? Então, no artigo 53 ao artigo 59, preconiza muito isso. São os subsídios
para essa educação, onde a educação especial ela começa a ter uma atenção também, que é o direito à educação, o pleno desenvolvimento e o atendimento educacional especializado para o público-alvo da educação especial, que são os adolescentes com deficiência, que é o público-alvo da educação especial, crianças, adolescentes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. A Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela vem instituir e assegurar ainda mais, promovendo em condições de igualdade o exercício de direito das liberdades fundamentadas da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e o exercício da sua cidadania. Então, para tanto, a gente tem aí a Política Nacional, de 2008, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tendo o objetivo de quê e para quê e atender quem. Então, essa política ela foi elaborada como objetivo o acesso à aprendizagem, a participação, a troca de experiências, as convivências, dentro da escola, orientando as práticas educacionais e pedagógicas do educador. E qual é o objetivo? Muitos foram os objetivos, mas um dos objetivos principais dessa política foi a transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o ensino superior, o atendimento educacional especializado, trazendo a participação da família e da comunidade dentro desses espaços, a articulação intersetorial, que se refere ao apoio das redes, a nossa rede de apoio, que é necessário, entre outros objetivos fundamentais, assim como a formação continuada do professor na perspectiva de uma educação inclusiva, formação específica do professor para atender o atendimento educacional especializado. Então, diante de todos esses marcos históricos que falamos aqui, e também foi falado com vocês no módulo passado, a gente traz o papel dessa escola diante de tudo isso, Então, a escola ela tem um papel fundamental, sendo uma instituição educacional e social também, responsável em educar para o coletivo, favorecendo a todos o acesso ao conhecimento, permitindo assim a convivência e a integração social dos estudantes, favorecendo a diversidade. Então, a escola ela tem um papel, o seu primeiro papel é o acolher a todos, ser inerente à condição física, condição psicológica, inerente às questões sociais. Então, a escola, o papel fundamental dela é educar, ensinar, fortalecer, trazer a assimilação, fazer com que esse aluno ele tenha assimilação do conhecimento para que, de fato, ele possa exercer enquanto sujeito de direitos e enquanto sujeito cidadão, Uma vez que há essa diferença, ela é inerente, inerente a qualquer condição desse ser humano, reconhecendo e respeitando a diversidade, e respondendo a cada um de acordo com as suas potencialidades, as suas necessidades educacionais especiais. Podemos dizer que um dos primeiros passos que essa escola ela precisa ter o olhar é o acolhimento a todos, sem distinção, independente de qualquer classe social, independente de cultura, de etnia, de raça, de limitação, de dificuldades, de deficiência, independente de qualquer coisa, dentro da diversidade, que é o papel social dessa escola, é o acolher a todos. Para isso, um dos primeiros passos, mas é somente um pré-requisito, é a matrícula. Então, dizer que o aluno ele está incluso dentro dessa escola, porque ele foi realizado a matrícula, neste momento, é errônea essa palavra em a gente dizer assim, o meu aluno, o meu estudante, ele está incluso. Não, é um direito dele ser matriculado, ter acesso à escolarização. Então, a matrícula é somente um pré-requisito para que esse estudante tenha acesso, E aí, esse acolhimento, ele possibilita
a construção da diversidade dentro da escola, o dizer sim, o acolher a todos, sem diferença, sem distinção, trazendo a sua função social, devendo atender às necessidades desses estudantes em todas as áreas do desenvolvimento, completando assim o papel da família, oferecendo um conteúdo flexível, adaptações curriculares, uma formação educacional para esse estudante, assim como também uma formação para os seus docentes, né? Trazendo esse papel social enquanto cidadão. Dos pontos também que é essencial para que essa escola, o papel da escola, é a questão do diagnóstico. Quando eu falo a questão do diagnóstico, não é o diagnóstico das patologias, e sim o diagnóstico de conhecer quem é o meu público. Quem é o meu público que está aqui dentro da minha escola? Que escola eu quero? Que métodos eu vou utilizar? Então, esse diagnóstico não é somente também desse público, é conhecer a família, é saber quais são as áreas da saúde que tem em volta da minha escola, quais são as redes de apoio que eu tenho, né? Qual é a questão socioeconômica, sociocultural desse território onde está a minha escola, porque dessa maneira vai possibilitar lá na frente os métodos, a metodologia, a busca por alternativas, porque que vai além, né, do campo educacional. Uma das barreiras também que a gente às vezes acaba verificando, analisando, a família acaba encontrando aí termos, enquanto educadores, acessibilidade atitudinal, que é uma barreira que ela deve cair, não deve existir, porque a partir do momento que eu acolho esse aluno, que ele está inserido na minha escola, então qualquer barreira atitudinal ela tem que cair por terra, ela não deve existir, né? As barreiras arquitetônicas, quem é esse aluno? O que ele precisa? Como, por exemplo, dentro do público-alvo da educação especial, como com um aluno com dificuldade física, né, com deficiência física, ele vai se locomover dentro desse espaço, o piso tátil para os alunos cegos, fazer o reconhecimento desse espaço. Então, são coisas simples que muitas vezes para a escola, para nós enquanto educadores, podem até não fazer essa diferença, mas para aquele aluno vai fazer. Então, por isso que é muito importante esse diagnóstico, reconhecer quem é o meu público, para que de fato eu venha ultrapassar essas barreiras, seja atitudinal, seja a barreira do conhecimento, seja barreiras arquitetônicas, né? E para que de fato aconteça essa educação especial, e aonde a escola ela tem esse suporte também, e aí a Política Nacional da Educação Especial e na perspectiva da educação inclusiva, assim como o ECA também traz, são as políticas públicas educacionais que viabilizam a formação dos professores e a implantação das salas de recurso, né? Que a sala de recurso ela vem possibilitar a esse aluno, ao público-alvo da educação especial, para que ele tenha esse atendimento, que ele tenha esse suporte. Assim como o professor da sala de recurso é um grande mediador nesse processo. O professor da sala de recurso, ele é o mediador dentro da escola, tanto no âmbito familiar, com a família desse seu público, quanto com os demais professores das outras áreas afins. Então, o atendimento educacional especializado, qual é o objetivo dele? É complementar ou suplementar a formação dos estudantes com vista à sua autonomia e independência na escola e assim como também fora desse ambiente escolar. Nesses espaços, o que deve ter garantido ou assegurado nesses espaços? Deve ser assegurado aos alunos mobiliários, né, acessíveis, materiais didáticos, equipamentos específicos, levando em consideração a especificidade, a particularidade de cada estudante dentro desse espaço, onde o atendimento educacional especializado, ele não é substitutivo à classe comum e ele deve ocorrer no período inverso, né, da escolarização. Portanto, e tudo isso faz parte de quê? Como que a escola ela vai conseguir desenvolver cada passo desse? É a partir do seu projeto político-pedagógico. Porque a escola ela tem três funções, que é o político, que é o legal e que é o social.
né? Então, dentro do projeto político-pedagógico, a escola ela vai trazer todo esse reconhecimento. A partir de quê? Do diagnóstico de quem é o meu público, quem é a minha rede de apoio. Então, a proposta do projeto político-pedagógico, ela vem orientar as ações educativas da escola, sendo um instrumento de suma importância, com teoria e metodologia. Um projeto participativo, onde todos os membros dessa comunidade escolar possam participar, onde a família também possa participar da construção desse projeto, enquanto família, enquanto instituição que tem responsabilidade no desenvolvimento do seu filho. E aí eu trago para vocês alguns itens que podem sim, vocês estarem observando e analisando, que podem ser subsídios, lógico que vai muito além. Cada escola tem a sua realidade, cada escola tem a sua particularidade. Então, para a produção, para a elaboração do projeto político-pedagógico, é fundamental que a escola ela traga a sua função social. Qual é a função social da minha escola? O que é essa função social da minha escola? A identificação das necessidades educacionais. Vocês percebem? Se a escola ela faz o seu papel enquanto função social e ela tem esse diagnóstico, no projeto político-pedagógico ela já vai começar a elaborar, né? Qual é o contexto político, econômico, social em que está inserida essa escola? Qual a proposta inclusiva a ser desenvolvida dentro da minha escola? Qual é o papel dessa família? Onde que essa família pode entrar nessa construção? Qual é a contribuição também dessa família no meu projeto político-pedagógico da minha unidade? Né? Então, para que o estudante ele aprenda, é necessário o trabalho em rede, levando em consideração as especificidades de cada estudante. Então, o trabalho em rede em ambas as partes, porque elas se complementam, porque existem questões sociais que adentram no ambiente escolar, que advém da família, que advém da sociedade, e muitas vezes é colocado, eles acabam, podemos assim dizer, estourando essas questões sociais dentro do ambiente escolar, e aí vai além da escola. Não é algo educacional, às vezes é algo assistencial, algo voltado para a família, interdisciplinariedade, que muitas vezes vem de casa. Então, a escola ela precisa ter o seu respaldo, ela precisa ter uma rede de apoio aonde ela possa recorrer. Então, deve haver uma troca de diálogo entre essa escola e essa família, com um único objetivo. E aí a gente traz qual é o papel da família, né? Que família é essa? Quem é o meu aluno? Então, a família, ela vem aí com a finalidade de criar, de proteger, de educar e de estimular os seus filhos. E aí, lá atrás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz família enquanto responsável pelo seu filho, né? Então, a participação da família na vida escolar dos filhos, ela promove o quê? Uma relação de que esse aluno ele pertence a um grupo social, desenvolvendo um senso de responsabilidade com o processo educativo. Segundo o documento Programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade, é essencial que se invista na orientação e apoio para a família, para que esta possa cumprir o seu papel educativo junto aos seus filhos. Como aproximar essa família? Levando em consideração esse contexto histórico que vivenciamos, o contexto histórico dessa família lá atrás, como está estruturada as famílias. Infelizmente, hoje, a gente observa que a família, ela responsabiliza a escola em sua totalidade, né, no que se refere ao desenvolvimento do seu filho. E em alguns momentos, talvez, algumas escolas ou alguns educadores, não sei, eles também podem trazer culpabilizando essa família pelo desenvolvimento desse estudante. Então, por isso que é preciso estar unidos, precisa estar escola e família em um único objetivo. São diferentes, mas se complementam. Como a escola, como a gestão, como o coordenador, como o professor pode aproximar essa família desse ambiente escolar? Então, é realizando atividades que possibilitem a interação entre a família, oferecer palestras, reuniões informativas,
trazer a nossa rede aí de assistência, de saúde, os conselhos tutelares, para que tragam o que é o papel da família, o que é o dever dessa família, mas também o que eles têm por direito, né? Enquanto aí estudantes, enquanto família. Quais são essas possibilidades? Aqui são algumas possibilidades que eu trago para vocês, mas eles são as possibilidades. Aproveitar os momentos de evento dentro do ambiente escolar. Não vamos pensar neste momento em quantidade, mas vamos pensar em qualidade. Não importa se vem 10, se vem 20, se vem 30, se vem 50 famílias para essa reunião, para esse encontro. O importante é a gente começar a trazer eles, trazer e mostrar a responsabilidade, mas também mostrar os direitos, né? Porque a família também ela é carente de informação. Infelizmente, as famílias hoje, diante desse contexto que a gente vem vivenciando, as transformações, muitas vezes alguns fatores que vêm acontecendo dentro do ambiente familiar, e aí é onde a família ela não é potencializada e ela precisa ser potencializada. Então, os pais ou os responsáveis, eles devem estrategicamente ser articuladores, trabalharmos esses pais, trabalhar esses responsáveis pelos estudantes como articuladores e como mediadores, pois são eles que podem fazer com que o bem-estar e o desenvolvimento do estudante, né? Essa troca de experiência. Podemos trazer aí, nesses encontros que realizamos com a família, experiências no que se refere à educação, que se refere à educação inclusiva, experiências de outras instituições que estão dando certo e que nós, enquanto educadores, também podemos potencializá-los. Então, quando a escola e a família estão juntas, tem a oportunidade de ampliar e criar possibilidades para o desenvolvimento do estudante, levando em consideração o seu ritmo, a sua especificidade, a sua particularidade e o tempo que esse estudante tem. Então, aí, como rede, o que é essa rede? Qual é a minha rede enquanto educação? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Quem pode ser a minha rede de trabalho? Eu tenho o conselho tutelar. Mas qual é o papel do conselho tutelar? Essa parceria é muito grande. Essa parceria ela pode dar certo com os conselhos tutelares. Então, no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, confere o quê? Aos dirigentes de unidades de ensino fundamental, do ensino infantil, do ensino médio também, o dever de comunicar os conselhos tutelares, né? São alguns itens que traz lá como atribuições do conselho tutelar, no que se refere às faltas injustificadas desses alunos, a evasão escolar sem nenhum tipo de justificativa e a repetência, né? O grande número de repetência desse aluno. Então, são 3 itens no qual o conselho tutelar ele vem atuar. E aí a gestão, o diretor, o coordenador, ele pode acionar o conselho tutelar. Lembrando que a gestão, que nós, enquanto educadores, precisamos de um respaldo, sempre fazer os registros, sempre ter toda a pasta desse aluno organizada, né? E aí, algumas pessoas perguntam, mas o conselho tutelar ele não trabalha com orientação? Ele não trabalha em parceria com a escola? Sim, ele trabalha. Por isso que é importante, em alguns momentos, a gente trazer o conselho tutelar como palestras educativas para os estudantes. Trazer o conselho tutelar para trabalhar o ECA, né, dentro ali do ambiente escolar, onde possa reunir toda essa comunidade, todos os estudantes, todos os professores, em um outro momento a família. É muito importante esse momento, é muito rico trabalhar qual é o dever desse estudante, qual o dever dessa criança, desse adolescente, independente se ele é ou ele não é público-alvo da educação especial, ele é um ser humano, ele é um cidadão e ele precisa ter ciência. Até onde ele pode, até onde é o meu dever, até onde eu devo ir, mas qual é a minha responsabilidade? E aí, dentro da assistência, a gente tem os CRAS e tem os CREAS, né? O CRAS, ele oferta serviços socioassistenciais voltados à proteção social básica, que fica dentro do sistema SUAS, né? E o CREAS, ele oferta orientação, acompanhamento, acolhimento às famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. No CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, a gente tem N serviços.
no qual, levando em consideração a vulnerabilidade social dessa família, ela pode ser inserida em vários programas, em vários benefícios, né, aí que o CRAS tem, que a assistência traz para nós enquanto cidadão, traz principalmente para as pessoas com deficiência, né? Então aí a gente pode também orientar essa família, a gente pode trazer o CRAS para fazer palestras, quais são esses programas, quais são essa assistência, o CREAS, com os direitos violados, o que se refere à violência doméstica, violência, abuso sexual, né? A partir do momento que esse aluno está se evadiu da escola, a evasão está muito grande, então a partir daí pode ser encaminhado para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar encaminha para o CREAS. E aí, qual é o ganho que eu tenho com essa rede de apoio, diante de toda essa complexidade? Então, os ganhos são eles. E eu vou pontuar alguns para vocês, que é de suma importância. Então, a partir do momento que eu tenho essa rede formada, que até aqui é eu enquanto educador, é eu enquanto diretor, é eu enquanto comunidade escolar. Daqui para frente, é a saúde, é a assistência ou um órgão jurídico maior. Então, o ganho que eu tenho é a resolução de conflitos, a promoção da saúde, porque é muito importante, principalmente quando a gente fala o público-alvo da educação especial. Eles precisam desse acompanhamento de uma equipe multiprofissional, o fortalecimento de vínculo com essa família, as trocas de experiências e vivências, a superação de preconceitos sociais, até mesmo o bullying dentro do ambiente escolar. Então, essas são umas pequenas ações que podem dar certo, que fazem a diferença no que se refere à equidade, no que se refere à igualdade e essas diferenças que muitas vezes não se refere a uma deficiência, e sim ela vai além, né? Ela vai além de um contexto histórico, de um contexto político, até mesmo da vida socioeconômica do estudante. Aí a gente tem também, né, nesse contexto, a gente tem o Sistema S, que são os Senais, Senac, né, que oferecem cursos, a empregabilidade, a gente tem aí o programa Menor Aprendiz, que pode estar inserindo, né, vários públicos nossos dentro do ambiente de trabalho, e assim, se nós, enquanto educadores, enquanto gestão, conseguirmos agregar a escola mais a família, a gente vai chegar aonde? Ao sucesso, né? Ao sucesso que é o desenvolvimento desse aluno, é o desenvolvimento desse estudante, independente de característica, independente de condições. Então, o desenvolvimento desse estudante que é o nosso objetivo, ok? Deixo aqui para vocês algumas atividades, deixo também um artigo para que vocês possam compreender mais sobre esse trabalho em rede, compreender mais sobre o trabalho enquanto família, enquanto escola, que são instituições que precisam estar juntas em prol do desenvolvimento, tá bom? Obrigada. No próximo bloco, no próximo módulo, vocês estarão com a professora Zenilda.